Olá, tudo bom? Para quem não me conhece, meu nome é Alan Hans, sou consultor financeiro e trabalho aí no mercado há mais de 14 anos, atendendo clientes pessoa física, pessoa jurídica também e casais. E aqui a gente já começou a divulgar vários vídeos, né, sobre educação financeira, finanças pessoais, negócios, aqui no nosso canal no YouTube, né, e nosso canal de podcast, o Aloncast, certo? E hoje nosso oitavo episódio, né, para falar sobre o medo, a vergonha, né, e as dificuldades que as pessoas têm em falar sobre suas finanças e sobre dívidas. É um assunto polêmico, um pouco difícil de que as pessoas se abram, né, para falar sobre tal assunto. Eu costumo falar que todo mundo fala sobre outros assuntos, né, política, futebol, né, enfim, os lançamentos de tecnologia, né, os lançamentos de cosméticos, né, que estão fazendo muito sucesso, mas a gente não fala sobre nossas finanças abertamente. E tem até a dificuldade de falarmos até dentro de casa, seja com o esposo, seja com a esposa e até com os filhos. E isso faz com que crie, né, uma bolha que a gente acha que é de proteção, por a gente é, não exibir isso para todo mundo, né? Não se expor, melhor dizendo, simplesmente para que a gente não passe um descrédito para as pessoas, né? Porque isso tem muito vinculado com o que a sociedade vai achar da gente. E isso dificulta muito a gente enxergar o nosso cotidiano em relação às nossas próprias finanças. Eu sinalizo sempre isso para as pessoas que o primeiro passo é você reconhecer que tem problemas financeiros. O primeiro passo é você fazer com que essa dificuldade realmente tenha um melhor entendimento e que você possa mudar um pouco da tua mentalidade, transformar essa preocupação, né, e mudando a mentalidade para buscar conhecimento ou buscar ajuda. Então, ao longo desse tempo, mais de 15 anos aí a gente trabalhando com isso, e o que a gente identifica muito é simplesmente vergonha e medo de falar sobre finanças. Esse é o primeiro ponto, né? E aí tem a parte de comportamento que está atrelado a isso daí. A gente trabalha para muitas pessoas que têm trabalho, né? Graças a Deus tem o seu trabalho. Elas vivem para o trabalho para ganhar e para pagar conta. A maioria das pessoas tem esse tipo de comportamento. E a gente sabe que dentro dessa nuance, né, dessa história, existem alguns gaps que as pessoas acabam se perdendo. Posso citar alguns exemplos. As pessoas gastam mais do que ganham, isso é muito notório. E quando você vai fazer uma análise crítica, né, principalmente dos gastos, das finanças das pessoas, a gente vê muita coisa que foi comprado por impulso, muitas coisas que foram adquiridas sem necessidade. Um total desconhecimento até quando existe um desconto na sua conta lá, na sua conta no banco, por exemplo. As pessoas não têm nem aquele hábito de tirar um extrato. E hoje, com os aplicativos, fica muito mais fácil você ser notificado quando chega a algum depósito, né, uma conta, ou então há alguma conta a vencer, para facilitar justamente esse controle. Mas as pessoas, elas abdicam disso, né? Infelizmente, está atrelado a esse tipo de comportamento. E eu sempre sinalizo para as pessoas que é fundamental para que você não só reclame, né? Porque muita gente reclama da sua situação financeira, mas dificilmente toma uma ação. E a ação inicial é justamente, como eu frisei, é reconhecer que tem problemas financeiros. O próximo passo nesse contexto é você procurar ajuda ou procurar conhecimento. E aí, dentro desse contexto, é importante você tirar a fotografia ali da sua situação financeira, principalmente das suas despesas. As despesas básicas, que são as despesas fixas, as despesas variáveis,
As pessoas só colocam ali, mas nunca se preocupam porque a conta chega e você tem que pagar. A conta chega e você tem que pagar. E muitas das vezes a prioridade se torna só aquelas que vão incidir diretamente na tua vida, né? E não está errado pensar dessa forma, mas priorizam a água, a luz, telefone, alimentação. Mas às vezes o grande vilão se torna um cartão de crédito porque é um dinheiro mais fácil que está ao alcance da mão, e aí a gente vê muitos comportamentos pautados no sentido de que, nossa, o cartão eu pago depois. E ali é o grande perigo. E é onde vai começar a ter, a criar aquela bola, né, de dívidas ali, porque tem um contexto também básico ali, de que as pessoas não têm apenas um cartão, né? Ela tem uma somatória de cartões. E ela acredita que aquela somatória de cartões é o dinheiro que ela tem para gastar livremente. E a gente sabe que não é assim que funciona. Para você que está vendo aí, se identificou de certa forma, a gente precisa saber usar o cartão de crédito de uma forma que vá te trazer vantagens. E ela não se virar contra você e se tornar um vilão. Até porque as estatísticas, né, mostram que quanto mais cartões você tem, mais você tende a ser uma pessoa inadimplente, porque você perde o controle das suas finanças e o controle das dívidas ali. Eu costumo também falar para as pessoas que o fundamental disso é você ter o conhecimento real do que você gasta ao longo do mês. A gente não tem aquela preocupação, por exemplo, de fazer as anotações das despesas básicas, água, luz, telefone, internet, né, TV a cabo, alimentação, cartão, mas aquelas despesas que eu costumo falar que são as despesas fantasmas, né, que você vai gastando no débito, paga no dinheiro, às vezes são poucos valores que aí no somatizado ao longo do mês se torna um valor, em alguns momentos pode chegar a ser 10, 15% do que você ganha de receita. E aí vem o grande medo das pessoas de enfrentar realmente esses números. E, consequentemente, claro, tendo o susto do resultado dos números, ter aquela dúvida do que fazer. E aí vai no ponto que eu falei, você tem que procurar conhecer, e procurar conhecimento ou procurar ajuda. Que às vezes muitas das pessoas sozinho ela não consegue. Isso é muito notório em todos os processos que eu já participei, com vários clientes, com alunos também, justamente porque as pessoas elas são travadas, né? E aí com uma ajuda do profissional, talvez ela destrave e ela consiga se abrir mais nesse quesito. Ela começa a baixar a guarda e falar mais francamente sobre o porquê que ela chegou naquela situação. E eu, como eu frisei ainda há pouco, o comportamento ele dita muito isso. Às vezes as pessoas elas estão ansiosas, elas vão comprar compulsivamente, vão sair para comer compulsivamente, vão utilizar o serviço de delivery para comida compulsivamente. Então esses escapes, de certa forma, não está contemplado ali nos teus gastos mensais, né, na tua despesa mensal. E aí fica muito mais difícil você ter esse controle. E aí quando começa a chegar a conta e você não tem o poder de pagamento, você começa a se frustrar. E aí começa a ter problemas até psicológicos, que influenciam diretamente na tua produtividade no trabalho, no convívio com a tua família, com a esposa, com o esposo, com os filhos, com amigos. Então é uma avalanche de situações que permeiam, né, das consequências de você não ter esse controle e simplesmente por você não ter coragem de falar sobre as suas finanças. Muita gente eu encontro que eu não preciso de ajuda, eu tenho autoconhecimento. Pô, legal, eu acho válido. Tem muito material aí
na internet, no YouTube, até aqui no nosso canal também, no Instagram. Mas você tem que começar e fazer com que isso seja realmente um foco e um plano realmente de que você possa ter esse controle ao longo dos meses, ao longo da vida. Porque não adianta só você fazer um controle de 1, 2, 3 meses. Ah, consegui me reequilibrar se você não mudou o comportamento, você não teve o aprendizado de todas essas consequências que teve com esse descontrole, né? Com esse desequilíbrio financeiro. Então, eu fico feliz porque tem pessoas que são muito organizadas. E eu acho que isso é legal quando você tem alguém dentro de casa, na sua família que faz isso. E se ele conseguir passar um pouco desse controle, um pouco dessa educação financeira, ótimo, você tem várias oportunidades de multiplicar esse conhecimento. Mas na maioria das vezes não tem essa dinâmica, né? E às vezes também não tem essas pessoas na nossa família. E aí a gente pega alguns lugares que a gente encontra pessoas assim, mas que é aquela história do santo de casa não faz milagre. É compartilhado, mas as pessoas de antemão ali escutam, mas entra por um ouvido e sai por outro, porque não acha legal é, se expor dessa forma. Mas eu acredito que esse grande medo, essa vergonha, é o que dificulta justamente a você procurar sair dessa situação. Muita gente procura ingredientes para sair do vermelho, por exemplo. E a gente sabe que permeia, claro, para saber de números, né? Você ter o diagnóstico financeiro ali, é o que eu costumo sempre falar, o diagnóstico financeiro, a fotografia atual da tua situação financeira, porque ali você vai identificar qual é o comportamento daquela pessoa, daquele casal e consequentemente daquela família em relação aos gastos dentro de casa, né? E aí foge muito dessa dificuldade de você falar sobre isso e simplesmente você ignora e você vai continuar como a maioria das pessoas, né? Trabalhando para pagar a conta. E aí, quando você vai planejar, por exemplo, algo que te dá alegria, satisfação, por exemplo, uma viagem com a família, uma viagem com a esposa, uma viagem com o esposo, para conhecer culturas novas, um local que vocês sempre sonharam, fica muito complicado fazer esse planejamento. Mas há quem faça isso assim mesmo. Só vai somatizar ainda mais o problema que já existe. O que era 1.000 vai se tornar 2.000, 2.500, 3.000 de dívidas. Isso eu estou falando por baixo. Então toda ação tem a sua reação. Se você age desenfreadamente com relação aos teus gastos, né? Eu costumo sempre falar nas minhas palestras é justamente isso. A pessoa vive sem ver o amanhã, né? Sem olhar amanhã. E outras pessoas falam assim: ah, não, Deus vai prover para mim. Deus pode até prover, mas se você não se ajudar, não adianta. Então, aqui a gente dá alguns pontos, né? Algumas dicas que eu acho que são fundamentais para que você comece a refletir inicialmente, refletir sobre o quão é importante eu ter um equilíbrio financeiro, o quão é importante eu ter o controle das minhas finanças, o quão é importante eu conversar sobre finanças com a minha família. E o primeiro ponto é buscar conhecimento. Fazer com que você conheça realmente as suas despesas. A gente sabe que a gente tem aquele dito, né, que você controla a água, a luz, porque é o consumo, mas você já olhou ali nos detalhes realmente o que está sendo cobrado? Fez um acompanhamento do consumo mensal, por exemplo, do mês para o outro, para fazer um comparativo, que às vezes as pessoas, eu já ouvi falar, as pessoas chegam a mim e falam: ah, mas é tão irrisório o ganho, né? A economia que eu vou ter. Mas não tem a história de pouquinho em pouquinho que a galinha, né, enche o papo? É mais ou menos isso.
uma economia de 3, 4 meses, somatizado, pode de repente chegar a um valor de uma conta de água. Então, buscar esse conhecimento indica que você busque o detalhamento de todas as tuas despesas. Tu olha as tuas receitas, é claro, porque é o dinheiro que entra. Mas, de repente, dentro do teu extrato, e às vezes tem bancos, né? Não estou generalizando, mas tem desconto que você nem sabe. E aí você vai começar a olhar, ter um olhar crítico, né? Em cima do teu extrato bancário, o que realmente está saindo, o que realmente você gastou, e o que realmente você tem de receita para pagar as suas despesas de casa. E aí vai no cartão de crédito. A gente olhar o cartão de crédito, né? Para que 5, 6 cartões? Você já procurou, por exemplo, ver quais são as vantagens daqueles cartões, simplesmente porque é fácil de receber? É claro que é. As instituições financeiras já estão aí com a oportunidade ao alcance das mãos. Mas a gente sabe que não funciona dessa forma. A gente tem que ter o discernimento em falar de cartão, ele é bom desde que eu saiba controlar as minhas despesas e que aqueles valores de pagamento no final do mês ou no vencimento do cartão eu consiga conciliar dentro das minhas despesas e, consequentemente, com as minhas receitas. Eu sei que é um assunto muito batido, tá, gente? Eu sei disso. Mas eu continuo frisando o quão é importante a gente bater nessa tecla até que as pessoas consigam refletir. E principalmente reconhecer que elas precisam realmente mudar a sua mentalidade e seu comportamento. E todas as pessoas têm condições de sair dessa situação. Algumas demoram um pouco menos, outras um pouco mais. Mas dar o primeiro passo para mudar é fundamental para que você obtenha esse êxito lá na frente. Existem processos que duram 6 meses, até um ano. Porque não adianta você pautar uma mudança rápida se você teve anos e anos sem educação financeira, sem essa preocupação com as finanças. Então você tem que ter um pouco de paciência. Mas o fundamental é que, se você se preocupar realmente com com a importância das finanças na tua vida, eu acredito que você vai começar a ter, vai quebrar alguns paradigmas, né? E alguns bloqueios que existem em muitas pessoas para falar sobre justamente finanças, sobre a tua vida financeira. Compartilhar isso com amigos mais próximos. Procurar ajuda é fundamental também. Tem pessoas que vão poder te dar um norte, vão poder fazer essa análise que você talvez não consiga, ou fazer junto, para que você comece a entender com isso, buscando conhecimento, para que você aplique isso no teu dia a dia. E detalhe, né? A partir do momento que você começa a mudar o teu comportamento, você começa a observar, né, realmente como é que a tua mente vai trabalhar com um planejamento. E aí as pessoas que estão próximas de você vão começar a perceber isso. Tenho certeza disso. E aí daqui a pouco você vai estar falando com mais naturalidade sobre as finanças e vai dizer, olha, eu tive essa dificuldade. Vai virar até exemplos para outras pessoas. Eu tive dificuldade, sim. Tive muito bloqueio, mas eu fui procurando, galgando, né, um nível a nível para poder buscar equalizar essas despesas, essas dívidas e buscar o equilíbrio financeiro. E hoje eu me encontro até montando a minha reserva financeira ou a reserva de emergência, que é fundamental para esses tipos efeitos emergenciais, por exemplo, uma doença, ou trabalhar para aquisição de um produto, de um equipamento, enfim. Ou planejar uma viagem também. Eu acho que a viagem ela tem que ser prazerosa. Eu gosto sempre de falar porque é algo que há um tempo atrás eu não conhecia tanto isso e passei a aplicar isso em todas as minhas férias, eu viajar porque eu tenho que desligar, porque
vai me dar algum tipo de prazer viajar, conhecer outras culturas, conhecer novos locais, novos lugares, né? Isso me dá, de certa forma, um prazer legal de poder conhecer pessoas novas. Então, você que está aí do outro lado, eu tenho quase que certeza você consegue se identificar em alguma coisa que eu falei aqui. Então, o primeiro passo é você reconhecer isso. Buscar conhecimento, procurar ajuda, buscar fazer um planejamento financeiro, nem que seja um planejamento financeiro básico, criar metas financeiras mensais. Ah, meu cartão tem um limite de R$ 5.000, mas eu só posso gastar R$ 1.000 porque é o que cabe dentro das minhas despesas sem eu poder afetar ali meu equilíbrio financeiro. E isso passa, de certa forma, para as pessoas que estão próximas de você, em algum momento, né, vai dizer, pô, esse cara tá muito chato. Eu já ouvi isso, tá? Mas só que as pessoas não sabem realmente a tua dor. O como é difícil trabalhar pensando nas contas, sempre pensando como é que eu vou fazer para pagar as próximas faturas do cartão, como eu vou fazer para pagar essa conta do mês. Então, você que está aí do lado, aí na frente, olhando para a gente agora, do outro lado aí, faça essa reflexão. Busque dentro desse contexto vários insights que você possa encontrar um caminho para sair dessa situação hoje. Não tenha medo, não tenha vergonha. É difícil, mas tente. Eu acho que o primeiro passo é esse também. Você tentar reconhecer que tem problemas financeiros e que isso está afetando outras áreas da tua vida. E é fundamental que você, dentro dessas dicas que eu passei aqui, faça com que isso seja pro resto da tua vida. Que você passe a controlar de certa forma e sempre andando com um bom equilíbrio financeiro, porque com certeza as outras áreas da tua vida elas vão prosperar. E é fundamental que você entenda isso. Então, é aqui que a gente fala, é aqui que a gente debate e é aqui que a gente começa a ter os insights para poder resolver esse tipo de problema. Espero que vocês tenham gostado, que vocês assistam, compartilhe isso com todos, que você achar que é muito legal compartilhar, mas principalmente você que está aí assistindo esse vídeo agora, traga esses insights para você ali, anote, escreva e comece a buscar melhorar como pessoa e principalmente o seu comportamento e a sua mentalidade com relação ao seu dinheiro e às suas dívidas. Até mais.